Após a noite mais sofrida de toda a sua carreira, Anderson Silva conseguiu fazer mais uma vez o que parecia impossível. Conseguiu converter uma derrota certa em uma das vitórias mais marcantes da história do esporte. Um triângulo aos 3 minutos do quinto round salvou o Spider de perder o seu cinturão dos médios. Além do prêmio de finalização da noite e luta da noite, o combate também venceu o prêmio de melhor luta do ano em 2010, no MMA Awards. E agora, na visão do UFC e dos fãs, havia apenas um único caminho para ser seguido: agendar uma revanche imediata entre os dois. Por mais que tenha sido derrotado, Chael Sonnen foi de longe o adversário que chegou mais perto de tomar o cinturão do brasileiro e estava vencendo todos os rounds até o momento da finalização. E se a primeira luta já foi um sucesso de vendas, a segunda tinha tudo para ser ainda maior, principalmente pela narrativa que foi estabelecida no primeiro combate. E para adicionar o tempero a mais, haviam planos de realizar essa revanche na terra natal do campeão, o Brasil. E tudo parecia certo. Anderson Silva contra Chael Sonnen 2 seria a próxima luta a ser marcada e tinha tudo para ser uma das maiores lutas da história do UFC até então. Só que, infelizmente, os planos sofreram um grande contratempo. Em um exame antidoping realizado na noite do UFC 117, Chael Sonnen foi flagrado com níveis altíssimos de testosterona no corpo, muito acima do normal e 4 vezes mais do que é permitido para um atleta. E agora os planos de uma revanche contra Anderson Silva foram obviamente cancelados, e a credibilidade de sua performance no UFC 117 foi posta em xeque. Por outro lado, a vitória do campeão se tornou ainda mais impressionante. Ele lutou lesionado e venceu um atleta que foi pego no doping. A Comissão Atlética da Califórnia aplicou a pena de 1 ano de suspensão para Chael Sonnen, mas o americano apelou a decisão, afirmando que fazia o tratamento de reposição de testosterona, o famoso TRT, porque sofria de hipogonadismo. A comissão aceitou o apelo e reduziu a sentença de Sonnen para 6 meses. Só que ainda assim, a revanche contra Anderson Silva já não era mais uma opção, e na ausência do gangster, tanto a categoria dos médios como o próprio Anderson Silva tiveram que seguir em frente. E para a felicidade do Spider, o ano de 2011 foi provavelmente o melhor ano de toda a sua carreira. Com a ausência de Sonnen, abriu-se o caminho para o UFC finalmente realizar a tão sonhada luta entre Anderson Silva e Vitor Belfort, um duelo que acabou tendo uma repercussão ainda maior do que a luta contra o gangster americano, principalmente no Brasil, chegando a se tornar um verdadeiro marco na história do MMA e sendo apelidada de luta do século. No dia 7 de fevereiro de 2011, Anderson Silva nocauteou Vitor Belfort com um lendário chute frontal no rosto, vitória que decolou a popularidade do Spider para um novo patamar e mudou para sempre a história do esporte. A vitória também pavimentou o caminho para o UFC Rio, que marcava o retorno do UFC ao Brasil desde 1998. Vivendo o auge de sua carreira e de sua popularidade, Anderson Silva foi escolhido para encabeçar o card na luta principal, defendendo seu cinturão contra o japonês Yoshino Okami. E em agosto de 2011, com mais uma performance dominante, Anderson despachou Okami no segundo round e defendeu seu cinturão pela 9ª vez consecutiva e alcançou sua 14ª vitória seguida no UFC. No pico de sua carreira, Anderson Silva voltou a ser amplamente considerado por fãs e mídia como o maior lutador de todos os tempos, e na época, o nome mais popular de todo o esporte. E com suas últimas 2 vitórias impressionantes, a pergunta que não queria calar em todo mundo era: será que alguém é capaz de vencer Anderson Silva? E para muitos, a resposta para essa pergunta poderia aparecer em outubro de 2011, quando ocorreria um importante evento para a categoria dos médios. E esse evento era o retorno de Chael Sonnen.
Sem lutar desde agosto de 2010, Chael Sonnen, o lutador que chegou mais perto de vencer Anderson Silva, finalmente estava de volta. Mas por causa do doping e do cancelamento de sua revanche imediata contra o campeão, Sonnen precisava recobrar seu lugar no topo da categoria dos médios. E para isso, o gangster americano foi escalado para enfrentar Brian Stann no card principal do UFC 136. E para ficar de olho em seu maior rival, Anderson Silva voou até Houston, Texas, para assistir o combate na primeira fila. Apesar da inatividade, Sonnen voltou na ponta dos cascos e dominou o combate contra Brian Stann, despachando o americano com uma finalização no segundo round do confronto. Só que apesar da grande performance, o ponto alto da noite de Sonnen ainda estava por vir, quando o gangster foi entrevistado por Joe Rogan e finalmente direcionou a fala para Anderson Silva. Anderson Silva, you absolutely suck! Super Bowl weekend, the biggest rematch in the history of the business. I'm calling you out, Silva, but we're up in the stakes. I beat you. You lead the division. You beat me. I will leave the UFC forever. Depois de mais de um ano de espera, a rivalidade havia ressuscitado. Chael Sonnen desafiou Anderson Silva mais uma vez, só que agora com uma aposta ousada. Infelizmente, na visão de Anderson e de sua equipe, a vitória contra Stann não foi o suficiente para credenciar Sonnen para uma nova chance pelo título. Dessa forma, o americano começou uma nova campanha contra o brasileiro, se auto-intitulando campeão do povo e chamando Anderson Silva de covarde por recusar a revanche. In some parallel universe, you can hit a man 300 times, he wraps his legs around your head for 8 seconds and they call him the winner. On the streets of Westland, Oregon, that is not the rules. I am the middleweight champion, and I am willing to give Anderson a shot at the true belt, the linear belt, the people's belt, from the best damn middleweight there's ever been. Além disso, como a luta não ocorreria na semana do Super Bowl, a promessa de deixar o UFC em caso de derrota perdeu a validade. Determinado a conseguir uma revanche contra Anderson, Sonnen foi escalado para enfrentar o futuro campeão dos médios, Michael Bisping, em uma luta que definiria o próximo desafiante ao cinturão. Durante a preparação para a luta, Sonnen fazia questão de carregar consigo uma réplica do cinturão do UFC, se autoproclamando em cada entrevista que fazia como verdadeiro campeão do peso médio, e que a luta contra Michael Bisping seria uma defesa desse cinturão. Well, correct me if I'm wrong, but isn't Silva the champ? Yeah, I will correct you. You are wrong. But that's not your belt. Well, whose do you propose it is? Em janeiro de 2012, no co-evento do UFC on Fox, Chael Sonnen travou uma luta acirrada contra Michael Bisping, mas na pontuação dos juízes, o gangster conseguiu sair com a vitória na decisão e finalmente alcançou seu objetivo. Se tornou novamente o desafiante ao cinturão dos médios e faria a revanche contra Anderson Silva. Joe Rogan, tonight is not for questions from me. This is your night, brother. I want to know how you feel being only inches away from greatness. Remember this, when you're the greatest fighter in the world today, they got a name for you. They don't call you a great fighter, they call you Chael Sonnen. Beat me, if you can. Após quase 2 anos desde a primeira luta, finalmente estava confirmada a revanche. Anderson Silva contra Chael Sonnen 2 seria a luta principal do UFC 147, que ocorreria em junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. Não só isso, mas o plano era de que a luta fosse realizada em um estádio de futebol, similar ao que aconteceu no duelo entre Georges St-Pierre e Jake Shields no Canadá, que contou com um público superior a 55 mil pessoas. Só que, infelizmente, devido a uma série de contratempos, a revanche teve que ser movida para Las Vegas e agora ocorreria no dia 7 de julho no UFC 148. Um dos principais problemas foi o conflito de agendas com o Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorreria na mesma semana do card. O governo brasileiro não queria que ambos eventos acontecessem no mesmo tempo, e dessa forma, a revanche foi transferida para os Estados Unidos. A princípio, Anderson recusou a mudança,
pois insistia que só enfrentaria Sonnen de novo se a luta acontecesse no Brasil, mas Dana White conseguiu convencer o campeão de aceitar o novo local. Ainda assim, uma coletiva de imprensa foi realizada no Rio de Janeiro, onde os dois rivais puderam finalmente ficar cara a cara mais uma vez. E como de costume, Sonnen não segurou a língua e lançou diversas provocações ao Spider, e principalmente para o Brasil. You want to know how I got into the country? Right there. I went and got this to sneak into this country. I thought I could go undetected and it backfired. Everybody approached me. I thought I was Nogueira. Após a coletiva, Sonnen continuou com suas intensas provocações, ainda piores e mais polêmicas do que na primeira luta. Well, that's like the big threat in Brazil. You know, we're gonna send you to the dentist, and like they've got dentists on every other block in Brazil. You know, there's something wrong with your tooth in Brazil. Some witch doctor waves a fish bone in front of your face and hopes your mouth feels better. So I'm trying to smooth things over with these guys, but I don't exactly know how. So I packed a suitcase full of gifts, full of things from America that they don't have. For example, I bought packets of soap for them because I know they don't have it. Did you know that the toothbrush was actually created in Brazil? Yeah, it's true. Had it been created in America or really anywhere else, it'd be called the teeth brush. But The guy walks around with a fake belt. That's insane. I would never do that. Oh, boo. Oh, he went too far with the fake belt. I hope my comments have been received negatively. I hope it offends you. I've got all sorts of threats in Brazil. If they want to follow through on it, go ahead. Send anybody you want. Just don't send anybody you want back. Anderson repudiava a postura do rival, mas conseguia manter a calma e não respondia às provocações, esperando para resolver as coisas dentro do octógono. Mas a paciência não durou para sempre, pois em uma tentativa de finalmente tirar o brasileiro do sério, Sonnen foi até o mais baixo nível e falou da esposa de Anderson Silva. You tell Anderson Silva I'm coming over, I'm kicking his back door, and I'm patting his old lady on the ass, and I'm telling her to make me a steak, medium rare, just how I like it. E essa foi a famosa gota d'água, o ponto de ebulição de Anderson Silva, que durante uma coletiva de imprensa realizada por ligação, juntamente com Chael Sonnen, ele finalmente respondeu às provocações do gangster americano. Esse cara é um marginal, é uma escória do esporte. Esse cara não merece estar dentro do UFC. É um cara que teve problema com a justiça americana. É um cara que teve problema com doping. É um cara que não respeita nada. Esse cara é um imbecil. E no dia 7 eu vou quebrar a cara dele. Eu vou enfiar a porrada nele. Ele tá escutando isso e acabou a brincadeira. Ele vai apanhar como ele nunca apanhou na vida dele. Eu vou bater nele para ele aprender a ser educado. Tudo que ele não apanhou da mamãe e do papai, ele vai apanhar de mim para aprender a ser educado e respeitar o país e as pessoas. Agora o clima estava ainda mais tenso do que na primeira luta, e a expectativa estava ainda maior. Além das provocações de Sonnen, ainda tinha a história entre os dois. Era o melhor lutador do mundo encarando novamente o único homem que conseguiu oferecer alguma coisa contra ele. O único que o fez parecer vencível por uma noite. Essa era, sem dúvida, a maior e mais intrigante luta dos últimos anos, e o capítulo final de uma das rivalidades mais marcantes do UFC. E a pesagem foi uma bela demonstração do espetáculo que estava por vir. Dezenas de milhares de fãs presentes diante da balança. E para apimentar ainda mais as coisas, a última encarada antes da luta foi a mais marcante de todas. E cá estamos nós mais uma vez. Poucos números mudaram desde a primeira luta, e os estilos dos dois lutadores permaneceram os mesmos. Só que o clima pré-luta mudou. Dessa vez não vai ser mais apenas uma defesa de cinturão do Spider, mas sim o reencontro do maior de todos contra o seu maior desafio. A MGM Arena estava lotada e dividida entre dois exércitos de torcedores, os americanos e os brasileiros. Antes de entrar no octógono, uma cena marcante. Anderson cumprimentou seus amigos John Jones e Steven Seagal, para em seguida entrar no cage e dar sequência ao combate histórico. Os gritos da torcida eram de arrepiar.
tanto que a grandiosa voz de Bruce Buffer foi ofuscada quando o mesmo fazia a clássica introdução do campeão. Lutadores apresentados, últimas orientações passadas. Finalmente, após quase 2 anos de espera, a revanche entre Anderson Silva e Chael Sonnen estava prestes a começar. O início do combate não poderia ser mais desesperador para Anderson. Em apenas 5 segundos, Sonnen já conseguiu aplicar a primeira queda da luta, muito mais rápido do que no primeiro combate. E assim, um déjà vu do UFC 117 começou. Sonnen passou a acertar dezenas e dezenas de golpes no chão e continuava a ganhar posições e pressionar o brasileiro. Apesar da pressão, Anderson se manteve calmo e consciente no chão, tentando travar os avanços do americano e impedir que ele conseguisse repetir o sucesso da primeira luta. E para se soltar, o gangster passa a desferir vários golpes limpos no rosto do campeão. Sonnen se solta da trava e começa a desferir tapas na cabeça de Anderson. O campeão trava novamente o americano com os braços e, apesar de estar perdendo o primeiro round, continuava mostrando uma impressionante compostura e calma diante da situação. Sonnen tenta desferir um soco, mas Anderson desvia e ensaia o início de um triângulo, mas dessa vez o americano consegue impedir a finalização. Sonnen avança para a meia guarda e busca o braço de Anderson para tentar uma kimura, e no meio do caminho ele acerta socos pesados no rosto. Sonnen tenta novamente pegar o braço, mas Anderson se defende. O americano então responde com mais socos no ground and pound. Faltando 50 segundos para o fim do primeiro round, o gangster finalmente consegue avançar para a montada. Para o delírio da torcida americana, Anderson é atingido por diversos socos no rosto, e Sonnen aproveita para devolver a ombrada que levou na encarada. Anderson se mantém calmo, trava novamente as mãos nas costas do desafiante e consegue aguentar a pressão até o soar do gongo. Fim do primeiro round, Chael Sonnen começa mais uma vez na frente e parecia que veríamos uma reprise da luta de 2010. Segundo round começa, Sonnen pressiona o brasileiro em pé e o coloca de costas para a grade, trabalhando no clinch e buscando a abertura para uma nova queda. O desafiante trabalha nas joelhadas e Anderson permanece focado em impedir que o americano consiga espaço para uma queda. Sonnen solta o clinch e mergulha nas pernas do campeão, mas Anderson se defende e contém o ímpeto do americano. E para o delírio da torcida brasileira, ele acerta 2 diretos no rosto de Sonnen, se solta da luta agarrada e volta para o centro do octógono. Agora é na trocação. Com a guarda baixa ligado nas quedas, Anderson é atingido por um direto no rosto, mas contra-ataca com 2 cruzados. Um chute frontal é desferido na linha de cintura e Sonnen aproveita para tentar uma nova queda. Só que mais uma vez o brasileiro consegue conter a investida do americano. Sonnen tenta uma nova queda, mas novamente não tem sucesso. Agora ele tenta se reencontrar, voltando para a trocação. Só que a próxima jogada de Sonnen foi o que deu início ao checkmate. O desafiante lança um soco rodado, mas Anderson executa uma esquiva perfeita e faz Sonnen provar do próprio veneno, totalmente vulnerável diante do campeão. Anderson tira um coelho da cartola e mergulha com uma joelhada bem no fígado de Sonnen. O desafiante agora está em xeque. Sonnen é massacrado por dezenas de golpes do Spider no solo. O público fica de pé em Las Vegas. Totalmente atordoado, Sonnen faz um último esforço para se levantar, mas o brasileiro não dá espaço. O americano desaba mais uma vez com os golpes do brasileiro. O árbitro observa atentamente enquanto Chael Sonnen é massacrado por diversos socos de Anderson Silva no solo. E sem respostas do americano, ele por fim interrompe o combate e a rivalidade chega ao fim. Checkmate. Anderson Silva nocauteia Chael Sonnen e se isola como o maior campeão de toda a história do UFC. Dessa vez não houve dúvidas, não houve controvérsia. Anderson Silva venceu Chael Sonnen novamente, defendeu seu cinturão pela 10ª vez consecutiva e alcançou uma sequência de 15 vitórias no UFC, fazendo dele o maior lutador que já pisou no octógono até então. E por mais que Sonnen tenha passado dos limites nas provocações, Anderson ainda foi cordial com seu oponente, pediu para o público aplaudi-lo e fez um convite inusitado.
No fim das contas, Sonnen acabou se rendendo ao brasileiro e o agradeceu pelas oportunidades que ele deu para disputar o cinturão. Após a luta, o gangster americano subiu para a categoria dos meio pesados, onde chegou a disputar o cinturão contra John Jones, mas também não obteve sucesso. Já Anderson Silva, embora continuasse como campeão dos médios, também fez sua próxima luta nos meio pesados, quando enfrentou Stephan Bonner no Rio de Janeiro. Como esperado, o segundo confronto foi um sucesso ainda maior do que o primeiro, alcançando a marca de 925 mil pacotes pay-per-view vendidos, e fechou uma das rivalidades mais icônicas do esporte. Até os dias de hoje, Anderson Silva segue sendo considerado como um dos maiores lutadores de todos os tempos, e o maior peso médio que o esporte já viu, e no futuro, quando pesquisarem sobre a história do Spider, Chael Sonnen para sempre será lembrado como o único lutador que conseguiu ameaçar Anderson Silva em seu auge. Alright guys, I'm now joined by my arch nemesis, my rival, who also turned out to be one hell of a good partner. Através de uma videochamada, vemos uma cena inimaginável há mais de 10 anos atrás. Após encerrarem suas respectivas carreiras no MMA, Anderson Silva e Chael Sonnen, agora com 46 e 44 anos de idade, têm uma conversa descontraída no canal do americano no YouTube, como dois guerreiros veteranos contando suas velhas histórias de guerra. No fim das contas, a imagem dos dois rivais conversando entre si já fala por si só e mostra, mais uma vez, a grandiosidade desse esporte chamado MMA. I wish you the best of luck. Let's catch up again down the road. Thank you for your time, champ. No, thank you so much for you give this opportunity, Chael. And I know your son start training. You know, when I have time, when you stay in LA and when you have a time, just come and I go help your son too. I appreciate that. He's actually right here. Oh, now he's nervous. You want to say hi to Anderson? All right, we'll do that another. Now he got shy. He's actually a big fan of yours. I very much appreciate that offer, and I know that you meant it. Oh, now he's running out. He's going to get his mom. All right, Anderson, thank you, pal. Thank you. Bye.